A paz do Senhor, amados irmãos, queremos louvar ao nosso bom Deus que nos tem ajudado e nos tem capacitado para sermos cooperadores uns dos outros, nos edificando a cada quinta-feira como grupo homogêneo de homens. E estaremos falando hoje acerca do casamento, algo muito importante para nós os homens, não é? Por isso somos chamados de grupo homogêneo de homens, né? Porque na realidade somos daquele grupo que disse Deus não é bom que esteja só. Então estaremos falando desse lado do casamento no dia de hoje. Oremos. Bom Deus e bom Pai, a Ti nos adoramos. Glorificamos o Teu nome, Senhor, engrandecemos o Teu nome, porque digno és Tu de receber honras, glórias e toda exaltação. Desde o início da criação, a Tua palavra, Senhor, nos faz entender que criaste o homem à Tua imagem e semelhança, macho e fêmea, os criaste, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos confiar em Ti para nos ajudar, Senhor, nesta cooperação do dia a dia como casal, para que melhor possamos Te servir, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse estudo, estaremos, Senhor, desenvolvendo, para que a Tua graça se manifeste em nosso favor. No poderoso e glorioso nome de Jesus, nós oramos na esperança de receber. Amém. Amados irmãos, falar do casamento é falarmos de algo muito importante para nós e para a sociedade no sentido geral. A palavra de Deus em Salmos 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sempre que estamos a falar do casamento, temos que lembrar que o melhor edificador do casamento é o próprio Deus. E Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, qualquer atividade que nós temos no nosso casamento, como casal, temos que lembrar, temos que fazer de tal maneira como se fosse ao Senhor. Mesmo numa nossa relação simples, é como ao Senhor e não aos homens. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. 1 Timóteo 5, versículo 8. Acho que aqui vai doer um pouco para os homens, né? Ser chamado de pior que o incrédulo. Se então, amado irmão, não consegues cuidar bem da tua família, a Bíblia te descreve como aquele que é pior do que o incrédulo. Pior do que aquele que não serve a Deus, não reconhece a Deus como o Senhor absoluto da sua vida. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Hebreus 6, 9 a 11. Como podemos ver aqui, como crentes, Deus espera de nós coisas melhores. Se a sociedade sem Deus ama, a sociedade sem Deus cuida, nós que conhecemos a Deus tem que ser cobrado ainda mais, ou nos é cobrado ainda mais. Então vamos aperfeiçoar a nossa relação mais e mais. Casamento, temos que lembrar, amados irmãos, que parte de exigência biológica. Qualquer ser humano, quando ele cresce, atinge a adolescência, o seu composto biológico começa a exigir uma correspondência de relacionamento com o sexo oposto. Querendo ou não, a nossa articulação biológica vai nos impulsionar a isso. Então temos que lembrar que não somente porque nós apreciamos alguém, mas esse apreciar é uma exigência do nosso composto biológico. Então nós precisamos do sexo oposto para o nosso viver do dia a dia, o nosso convívio. E outra coisa é a exigência social. Primeiro é o nosso composto biológico, depois é a nossa exigência social, que enquanto nós nascemos, somos inseridos numa sociedade. Essa sociedade tem princípios de valores.
que determinam o certo e o errado. E vai cobrando em nós um comportamento reativo de acordo com essa exigência. Qualquer pai que tem filhos, espera que os filhos casem. Então, se o composto biológico não ajuda, a pressão social vai estar lá a cobrar. Mas não estamos a ver nada por quê. Não está acontecendo nada por quê? Porque a expectativa dos pais, dos familiares, é ver esta pessoa formando uma família. E em cada sociedade haverá esta pressão. E como se não bastasse, há uma pressão ainda mais pior, que é a exigência comportamental no casal. Como o casamento tem que ser, como o casal deve se relacionar. Tudo isto se torna uma pressão cultural que faz com que, às vezes, as nossas ações e reações no casamento não sejam somente nossas, mas é para satisfazer e acomodar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando um casal se provoca, é do conhecimento público, a mulher ou o marido pede perdão. Começa a dizer, agora os meus familiares vão dizer o quê? Os meus pais, se eu resolver voltar para a casa do meu marido, vão dizer o quê? Se eu resolver ir atrás da minha esposa e ir buscar, vão dizer o quê? Isso chama-se pressão social e cultural, que até dita o nosso comportamento do dia a dia no nosso casamento. Agora, a coisa que tem que sempre pesar em nossa consciência é que o casamento é uma criação das duas pessoas. As outras pessoas são secundárias. São as duas pessoas que se olharam. Talvez há pessoas que ajudam nos compromissos. Isto é, tentam juntar as partes por causa da pressão social e cultural. Mas o sim, a determinação do sim para estarem juntos é do casal. São os dois. O restante das pessoas aparece no protocolo. Se ajudam mutuamente para poder fazer com que isto aconteça. É um protocolo, é um processo protocolar. Mas os dois que determinaram, então, lembre-se que eu sou parte integrante da fabricação do meu lar. Eu sou a peça-chave. O homem e a mulher são as peças-chave que criaram esse lar. E depois envolveram os familiares. Então não devem ser os familiares a determinar, mas são eles que são donos da fábrica que devem determinar. Eclesiastes 9:9 diz, aproveita a vida com a mulher que você ama. Aproveitar a vida. O cangaúto. Não briga com a vida, aproveita a vida com a mulher que você ama. Portanto, alegre-se com a mulher e seja feliz com a moça com quem você casou. Fala Provérbios 5:18. Então, Provérbio diz que tem que fazer isso. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que esteja como perante ele. Gênesis 2:18. Bem quisera que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Estamos a falar de 1ª carta aos Coríntios 7, versículo 32 a 34. O que isto quer dizer? Isto está a dizer o seguinte, que, meu irmão, a tua obrigação número 1, quando você determinou casar, a tua obrigação número 1 é buscar as coisas do mundo para agradar a sua mulher. E ela também, quando casou consigo, a mesma coisa. E como estamos a falar para o grupo de homens, estamos a falar para homens, eu quero dizer, meu irmão, lembra-se que a tua obrigação número 1 é fazer com que a tua esposa seja agradada. Se conseguires fazer isso e colocares como prioridade,
lembrando como vocês namoravam, como você lhe agradava e tudo mais, e continuar a desenvolver esses atos amorosos de agrado um ao outro, certamente que o teu casamento vai avante. Não conheço ninguém que foi namorando e não agradando a outra pessoa que se casou. Não, o casamento sai com os agrados. De várias formas, até inventamos, até não gosta de sorvete, termina gostando de sorvete, até inventa quibons, inventa frango assado, conhece taquidiri, conhece aonde, e todos os sítios onde dá para fazer qualquer coisa, passa por lá. Ganhou o troféu, relaxou. É certo que algumas prioridades vão ter que mudar pelo casamento, por causa das prioridades, mas temos que lembrar que nós investimos para podermos casar, temos que continuar a casar. Então, a cobrança de Deus para um casal é que se agrade. Lembre-se disso. A outra coisa que temos que sempre lembrar é que quando uma pessoa sai de uma família para outra, está saindo de uma cultura para outra. E às vezes a nossa relação, a nossa cobrança no convívio do dia a dia, está esquecendo isso. Há uma enculturação que esta pessoa deslocada tem que fazer ao entrar na nova cultura. E também há um recebimento com um pouco de amor e delicadeza desta pessoa que está recebendo na sua cultura, esta pessoa da outra cultura, para viver na sua cultura. Não é um copy-paste, saiu de lá, entrou automaticamente. Não, há coisas que vão se chocar, porque alguns hábitos que eram feitos lá naquela cultura se tornam um obstáculo para a convivência aqui. Então, quando lembramos que o casamento é uma junção de pessoas com culturas diferentes, a nossa exigência, o nosso convívio do dia a dia vai ser um pouco diferente. Como nós cobramos a nossa esposa, como nós cobramos o nosso marido. Então, cada cônjuge deve buscar mecanismo de entender essas diferenças e procurar meios para usá-las para melhorar a relação e nunca para prejudicar a relação. Então, as nossas diferenças devem ser pontes, mecanismos para retirar os obstáculos e colocarmos aquilo que pode ser ponte. Quando uma pessoa nasce numa determinada cultura, numa determinada família, cria laços familiares. E isso cria também problemas sérios, a interferência. As amizades anteriores, as dependências anteriores vão acompanhar o casal no dia a dia. Se a pessoa nasceu, cresceu e casou com 30 anos, e a moça chega nesta família, está com desvantagem em relação aos pais desse moço de 30 anos. Se tem um irmão mais velho com diferença de 5 anos, significa que tem uma diferença de 25 anos de convívio. Que esta nova pessoa, ao entrar nesta nova cultura, está em desvantagem. Então, os hábitos e costumes, a forma de tratar, tem que ser de tal maneira que a pessoa se desligue por causa dos bons tratos desta pessoa para se encaixar lá. A mesma coisa com o homem. Quando recebe uma esposa pelo casamento, tem que lembrar que esta mulher teve os seus laços familiares, laços de amizade, que às vezes pressionam ainda a querer convívio depois do casamento. Então, o meu convívio do dia a dia tem que ser de tal maneira, tão bem feito, para fazer que esta pessoa por si vai desligando essas relações anteriores, que são uma pressão do dia a dia para que esse convívio continue. É daí que então vemos alguns dizem, não, esse é meu irmão, esse é meu primo, esse é meu amigo. Mesmo depois de casar, essa pressão vai continuar. São convívios do tempo anterior. Agora, compete a esta pessoa que chega dar o seu melhor para fazer com que a nova relação, o novo convívio, possa mudar as amizades. Quando as pessoas começam a namorar, até já começam, amiga, tchau, ei, está a chegar. Querem estar sozinhos, porque o ambiente que criaram é tão agradável para estarem sozinhos. Por que não podemos criar esse ambiente quando estamos casados? Por que nós deixamos esse ambiente ir embora? Muitos dos problemas que acontecem nos lares é nossa culpa na execução daquilo que devia ser o regar do casamento no dia a dia. Então, ninguém deverá esperar que de um dia para o outro, a pessoa que tem os seus laços de amizade no convívio anterior possa deixar. Não. É com bom trabalho de convívio atual que vai descontando e vai retirando. É por isso que o amor tem que ser incondicional. O que é esse amor ser incondicional? É lembrar que não é bom estar só. Quando o marido sai e vai para o trabalho, quando a esposa vai para o trabalho, você está só.
Então não é bom. Tem que buscar mecanismos de fazer com que haja convívio de regresso para se encontrarem. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5, 28. Então, há uma chamada de atenção da parte de Deus para o homem saber amar a sua mulher como a ele mesmo. Então, se alguém espanca a mulher, não dá unidade de comer, não veste, a pergunta é, qual é a Bíblia que estás lendo, meu irmão? Deixar a tua própria carne com fome. Ficar trombudo o dia todo. Mais outro dia, uma semana, um mês. Consigo mesmo. Acho que alguma coisa não está bem. A Bíblia diz que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu estou falando para os homens. Se as mulheres estiverem acompanhando aí, aproveitem ouvir. Mas o assunto aqui, não, e também não é para depois, você ouviu. Agora, não. Você também tem que buscar agradá-lo. Tem as suas obrigações. Mas agora estamos a falar para os homens. Deveres do esposo. O esposo tem que amar sinceramente a sua esposa. Tem que amar. Essa é a obrigação bíblica. Esse é o que a Bíblia espera de cada um de nós. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Serão ambos uma só carne. Então, deixará e se unirá. E alguns deixam e se unem com a sua mãe. Eu não sei como isso funciona. Quando estão namorando, é bombom, é doce, é fofinha, tem cada nomes e nomes. Quando casa, pai, mãe. A Bíblia diz para deixar pai e mãe. No lugar de deixar, ainda leva para si. Diz o marido, pai. É pai ou é marido? É teu amor ou é tua mãe? Alguma coisa não está bem aqui. Parece um elogio bonito, mas na verdade está a falhar os termos aqui. É pai dos teus filhos, mas não é teu pai. Mas não está chamando em nome dos filhos, não. Está a chamar ele, meu pai. Pai, pode chegar aqui. Pai, pode chegar. E os filhos vão dizer o quê? Vovó. Espera aí. E às vezes esses termos parecem ser um elogio. Por que é tão difícil dizer amor? Venha aqui. É mais fácil dizer pai, venha aqui. Então vamos cultivar termos que podem melhorar mais a nossa relação do que prejudicar. É da responsabilidade do homem, do marido, proteger e amar a sua esposa. Isso é bíblico. Uma das funções mais especiais que o homem tem é fazer com que a esposa se sinta-se bem cuidada, protegida. A esposa gosta de ouvir isso, a mulher gosta disso. Então, e sentir esse amparo e cuidado. Então, compete ao homem fazer isso. O marido deve ser o primeiro a expressar o amor. Foi ele que começou a relação, foi ele que conquistou, foi ele que deu o papo. Então, tem que mostrar todos os dias que ainda continua sendo este homem amoroso. Saber elogiar. Tem que ter sensibilidade às atitudes do dia a dia, às ações do dia a dia. Não é fácil. Há dias azedos, há dias sombrios, há dias cinzentos. Mas mesmo assim, temos que mostrar com A e B que ainda temos necessidade daquela pessoa que queremos ao nosso lado. Por isso, o marido, segundo a Bíblia, diz, conceda à sua esposa a devida benevolência. Tem que pagar o que é dever. Tem deveres conjugais. E a nossa relação conjugal tem várias coisas que devem acontecer. Os cuidados, o sustento e tudo mais. E também o relacionamento do casal. Faz parte disso. Então, nada de mandar fazer jejuar a pessoa enquanto não há necessidade. A Bíblia diz que só pode abster-se do relacionamento sexual o casal se for em caso de jejum e oração. Num breve tempo, em comum acordo. Porque o corpo do homem já não pertence a ele, pertence à mulher. Assim como o corpo da mulher pertence ao homem. Mas muitas vezes os homens é que cobram essa pertença. Tem uma coisa boa nessa questão de relação, que a Bíblia nos ensina em Cantares 1, versículo 2. Eu não sei a última vez que você fez isso, mas se você não faz regularmente, o meu conselho é que, por favor, comece a fazer.
Esposa, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Cantares 1:2. Nós temos que fazer isso. Não estamos a falar de selinho, estamos a falar de beijo, beijar a esposa. Agora, se saudar teu colega no serviço, saudar teu irmão ou tua irmã, é a mesma coisa que saudar a sua esposa, alguma coisa não está bem. Sustentai-me com passas, confortai-me com as maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Cantares 2, versículos 5 e 6. Engane o carela. Mas a última vez que você abraçou a sua esposa, não estou falando de feliz aniversário, estou falando de abraçar. Não estou falando de voltar da viagem, bem-vinda. Não, estou falando de abraçar. Quando é que você resolveu abraçar? Alguns, desde que terminam de namorar, já não se abraçam. Naquele tempo se abraçavam nos muros, se abraçavam onde, escondidos. Agora que tem direito para abraçar bem, já não abraça. Não, Cantares diz que temos que fazer isso. Temos que aprender a comunicarmos sem palavras. O que é de comunicar sem palavras? Sorriso, abraço, colo, carícias, um toque, um tapa. Faz parte de palavras sem palavras. Comunicação sem palavras. Um olhar apaixonado. Uma oferta de um presente. Flores e tudo mais. Agora, temos que entender, se não fizermos o TPC, o casamento vai estar em perigo. O que pode perigar o casamento? As más companhias. O que pode perigar o casamento? É fazer com que deixe a raiz da amargura brotar no coração. O que pode perigar um casamento? Um jugo desigual. Sempre haverá desajuste no comportamento do dia a dia. Quando a pessoa conversa das suas intimidades com os colegas do trabalho e começa a importar para si coisas negativas e comparar com o seu casamento. Cada pessoa é uma pessoa, cada casamento é um casamento, cada família é uma família. Não compare, mas cuide. As más companhias corrompem os bons costumes. Diz assim 1 Coríntios 15, 33. Temos que entender que as interferências dos familiares criam problemas sérios no casal. A valorização exagerada dos laços de sangue, laços de familiaridade, em detrimento da esposa. Há mulheres que se sentem intrusas na vida do marido. Por quê? Porque são consideradas como aquelas que vieram. É como se fossem elas as invasoras da privacidade familiar dos irmãos, dos primos e dos demais. Eles começam a sobrar. Amados, não são pessoas que vieram, são pessoas que fomos buscar. Fomos nós que investimos para trazê-las ao nosso convívio. E isso tem que continuar no nosso coração, apesar. Eu é que lhe trouxe, tenho que dar o meu melhor para que ele se sinta bem. E valorize porque que você lhe trouxe. Não deixe que a sua mulher seja considerada aquela que veio, a perturbadora da união familiar. Porque ela começou uma família contigo. Essa é a tua família. Os restantes são teus familiares. Diz assim a Bíblia. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Isso tem que sempre pesar na nossa consciência. O que pode perigar mais? Redes sociais. Internet, Facebook, WhatsApp, bebidas, drogas, cigarros. Tudo isso contribui. Bebidas, cigarros criam novo tipo de amizade, novo ciclo social e gasto egoísta dos bens da família. Muda o senso da razão. Internet, WhatsApp, gasta mais tempo com pessoas de fora do que com o casal. Acabam 1, 2 horas, um ao lado do outro, mas longe do outro. Conversando com pessoas que não têm nada a ver com... Às vezes se mostram o que está passando, mas passaram o dia fora no serviço. Chegaram em casa, continuam fora estando em casa, por causa das redes sociais. Vamos regular as redes sociais. E expor o casal. Postam coisas que não devem postar. Há coisas que não devem passar no teu status.
não tem que passar nas tuas imagens. Agora, o que fazer? Como melhorar o meu casamento? A primeira coisa é valorização voluntária dos laços matrimoniais. Eu tenho que entender que tenho um casamento a zelar por ele. E a igreja nos ensina cada vez mais, e é convidada para ensinar cada vez mais acerca desses princípios, porque estamos aqui a debater como homens, como nós podemos melhorar as nossas relações. Dispor-se a fazer um agrado melhora muito o casamento. Elogio, oferecer presente, oferecer flores, descascar amendoim para o outro, descascar castanha para o outro, dar na boca, comida. São coisinhas que parecem pequenas, mas são de valor. Carícias e abraços devem acompanhar o dia a dia do casal. Demonstrar o reconhecimento do valor que a outra pessoa tem. Expresse que você está feliz por ter lhe buscado. E crie mecanismo para você entender, fazer ela entender que você está grato, você está feliz por ter ela tomado a decisão de dar um sim. Buscar a ajuda de Deus para a edificação dessa casa. Temos que lembrar, amados irmãos, que fizemos votos conjugais. Lá no altar. O compromisso de amar, honrar, cuidar, defender os nossos cônjuges e sermos fiéis na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade, na alegria, na dor. E comprometemos, vou fazer isto, vou investir por ti, até que a morte nos separe. Então vamos continuar com este compromisso. Dificuldades não vão faltar, mas vamos lembrar deste compromisso. E para finalizar, o que podemos fazer? Reviver e praticar cortesia e amabilidade. Todos nós começamos assim no namoro. Cortesia. Amor, quando é que vai chegar? É que já estou com saudade, mas se estivemos juntos agora há pouco. Sim, é que basta você sair. É que, parece que tudo se apagou. Então, vamos criar esse ambiente de novo. Vamos continuar a mostrar isso. Sermos amáveis. As cortesias e amabilidades, o romantismo e o carinho no período do namoro não pode cessar após o casamento. Foi isto que fez o casal chegar ao casamento. Então, é isto que vai regar o casamento para permanecer. O amor dura. Não é o que nos leva ao altar, mas aquele manifestado na experiência do dia a dia. Não é amor que dura, não. Em toda hora estou aqui, então amor, feliz, eu estou a navegar. A paixão faz-te navegar. O amor é aquele que exerce no dia a dia. Então, isso tem que acontecer. E se manifesta na bondade, na cortesia, em palavras e atos amorosos necessários para a manutenção do casamento. Então, dê o seu melhor para o seu casamento, lembrando que é a tua fabricação. É a tua propriedade número 1. Que abastece toda a sociedade. Que Deus possa abençoar a cada um de nós a investirmos cada vez mais em favor desta causa que é o casamento. Oremos, amados irmãos. Bom Deus e Pai, muito obrigado pela vida que nos tens concedido. Muito obrigado, Senhor, por nos ter a responsabilidade de criarmos famílias. Que através dessas famílias, Senhor, iremos abastecer a sociedade com pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar a nossa relação, a criar um mecanismo para que a nossa relação seja uma relação agradável. Não há um casal que seja perfeito, porque nós todos nós somos perfeitos. Ensina-nos, Senhor, a relevarmos as nossas diferenças, a considerarmos as nossas diferenças e a usar cada obstáculo que encontrarmos como instrumento para um desafio, para uma vida melhor. Capacita-nos, Senhor, porque a Tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Edifica os nossos lares e as nossas famílias. No nome de Jesus nós oramos, na esperança de receber. Amém. Deus abençoe ricamente.